Olá, sejam todos bem-vindos. Espero profundamente que todos estejam bem. Você que já me segue aqui no canal e já olhou, já viu os vídeos anteriores, onde eu dou dicas, ideias, converso um pouquinho sobre espiritualidade, sobre terapias e até conselhos, né, para que vocês se mantenham energeticamente íntegros e bacana. É, e até você que está chegando agora aqui no canal, senta aí, pega um copo d'água e vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho mais. Eu gostaria de falar mais profundamente com vocês sobre algumas das técnicas que eu aplico nas terapias para as pessoas que eu já atendo. E quem sabe dessa maneira eu possa não só esclarecer, elucidar, abrir mais o campo de visão de vocês. E caso você sinta a necessidade de conversar comigo, eu me coloco à sua disposição. Eu costumo dizer, já nos últimos vídeos, né? Não custa nada, não cobro por isso. Então venha bater um papo, vamos conversar mais a respeito, principalmente se você sentir no coração, né, que chegou a oportunidade de você receber aquela bênção divina, né? De se livrar de algumas situações complicadas. E para isso eu gostaria de conversar um pouquinho mais e entrar com um pouco mais de profundidade dentro do assunto da terapia ou técnica. Aí vai de acordo com o termo que te agrada mais, mas eu gostaria de conversar sobre a apometria. E até gostaria já de deixar um aviso, uma diquinha. Estou finalizando um livro sobre terapias, onde o tema e o foco é a apometria, mas é claro que entra ah, na questão e abordo com um pouco mais de propriedade como utilizar dessa técnica usando o reiki, radiestesia e como essas técnicas se agregam de maneira bastante complementar uma à outra. É impressionante. E aí me veio essa intuição hoje de conversar com vocês com relação à apometria. Porque parece ser algo novo, parece ser algo que acabou de surgir. Né? Olha, é uma tendência, é uma moda, tem muita gente falando, e não é, gente. Por incrível que pareça, a apometria já existe desde 1960, quando o Dr. Lacerda trouxe, né, essa técnica espiritual, né, esse insight, assim como muitas coisas acontecem, a divina do plano espiritual para nós, né? As coisas são colocadas e a maioria das pessoas que aqui implantam, né, esses benefícios, né, ideias que no final se tornam coisas maravilhosas para nós, né, advém sempre de um médium que recebeu a intuição, né, fez uma viagem astral, conversou, né, com seus mentores ou com espíritos mais evoluídos. E aí existe uma salada de coisas que eu gostaria de estar comentando com vocês, de estar compartilhando com vocês. Acho que esse seria o termo mais bacana, né? Uh, e aí eu conto com a tua ajuda, porque durante esse bate-papo eu vou fazer algo bastante inédito para você que me acompanha na plataforma, né? Que acompanha o canal, que é meu amigo, minha amiga, meus companheiros aqui de dentro desse canal. Eu fico muito grato e muito honrado por esse prestígio no canal, não na minha pessoa, mas o prestígio que vocês estão dando ao canal. Isso não tem preço. É muito maravilhoso e por isso eu senti
o desejo de fazer o que eu vou fazer, mas aí você precisa assistir o vídeo todo. Precisa acompanhar toda a programação, todo o desenrolar desse vídeo, porque as pessoas precisam entender uma coisa. Quando o assunto é bacana, vai proporcionar conhecimento, vai trazer lucidez, clareza, vai proporcionar algo bom para você, vocês devem assistir completo. Né? Eu sei que às vezes quando passa de meia hora, 15 minutos, já é um tormento, às vezes, as pessoas assistirem tudo. Né? Mas existem assuntos que às vezes demora-se mais de horas para que a gente possa concluir com toda, com toda a complexidade, né, que o assunto necessita, né, que a gente precisa colocar e expor. Então eu conto com você e por isso vou fazer algo que eu sei que 90% da população está precisando, mas eu sei que se 1% dos que assistirem aceitarem o presente que eu vou dar, eu sei que já vai ser maravilhoso. Principalmente para você, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre a apometria, né? Porque é um tratamento complexo, mas é muito completo. Apesar de que quando a gente agrega outras técnicas na terapia, né, como eu já expliquei em outros vídeos, posso explicar novamente, né, como terapeuta holístico eu aplico várias técnicas e uso várias técnicas no tratamento proposto às pessoas que me procuram com intenção e interesse de se livrarem, né, de certas situações e condições, tanto físicas, emocionais e até espirituais. Então, apesar da apometria ser algo bastante complexo e completo, né, existem ainda algumas situações e condições que outras técnicas possam, né, agregar e contribuir para um resultado melhor. E é esse que é o propósito, esse que é o objetivo da condição. A apometria, como eu disse, não é algo novo, não é algo que surgiu, mas é algo que está sendo um pouco mais divulgado. Eu certamente já trabalho, né, e iniciei a minha jornada como operador da apometria já tem mais ou menos uns 24 anos. Como reikiano e mestre reikiano, já tem mais ou menos isso também, há uns 25 anos, 26 anos, mais ou menos. Tá? Então eu não sou um aventureiro, uma pessoa que acabou de fazer um curso, né? E está aí agora promovendo, se lançando, enfim. Né? Eu já trabalhei numa casa onde aplicávamos o reiki, por exemplo, de 3 a 4 vezes por semana, lá no Brooklyn, na capital paulista, já, né, proporcionando cura, né, trazendo benefícios às pessoas que lá iam. E era uma equipe bastante coesa, forte e grande, graças a Deus. A gente ajudava muitas pessoas por semana. E como apômetra também, né, eu iniciei o meu trabalho frequentando um centro espírita e lá eu conheci a apometria e me identifiquei bastante também, né? Fiz vários cursos, conforme eu já disse, né, em outros vídeos. Fiz reciclagem, agreguei mais conhecimento, juntei mais coisas e hoje eu, né, proporciono tudo isso de benefício, né, todas as técnicas com a intenção de levar esse benefício às pessoas que eu já atendo. Então não é uma coisa nova, gente, não é uma coisa que surgiu agora, apesar de ter muita divulgação.
nesse momento. Mas é uma técnica bastante interessante, porque é uma técnica que vai muito profundamente nas causas espirituais, né? Conforme eu já disse, trabalhando passado, presente, futuro, fazendo desdobramentos no atendido, né? Indo buscar as causas de muitos dos tormentos, de muitos dos desequilíbrios, das situações negativas que a pessoa está passando, principalmente a nível de doença, né? Ou a nível de distúrbios mesmo, desequilíbrios, de situações de ciclos repetitivos. E hoje a gente vê muita coisa no nível espiritual que é oferecido, muitas situações e condições, né? Hoje existe terapia de vidas passadas, existem terapias de constelação familiar, busca de registros acásticos, fractais de alma, né? Existe realinhamento de chakras. Gente, a apometria praticamente é tão completa que ela 60 a 70% de tudo que essas terapias, né, fazem exclusivamente, ela já engloba quase que a maioria e já proporciona situações bastante promissoras. E eu não conheço quem faça um tratamento apométrico que não alcance seus reais benefícios e objetivos. É claro que, por exemplo, eu, como terapeuta holístico, tendo, né, várias ferramentas à disposição das pessoas, faço toda a parte de alinhamento de chakra utilizando-se, por exemplo, da própria radiestesia, de mesa radiônica, ou até do próprio reiki, que proporciona isso, né? E o reiki também é uma terapia bastante completa e complexa. Mas a apometria vai buscar aquela situação, né? Fazendo regressões, né? A níveis espirituais tão profundas que a gente consegue localizar, né? Lá em vidas passadas, situações que ocorreram com você ou com as pessoas que hoje estão novamente com você nessa vida, mas que lá atrás, né, ficou uma situação mal resolvida, ficou algo ou um trauma que você vivenciou em vidas passadas e que hoje é atuante na tua vida, né? Eu vou até citar um exemplo, coisas que já estão lá no meu livro, né, que eu estou colocando como exemplos, como até estudo de caso, né? Por exemplo, a pessoa morreu afogada numa vida anterior e hoje tem pavor de água. Não pode chegar perto de água, né? Então o que, que a gente faz? Faz toda uma regressão espiritual da pessoa, vai lá naquela situação, né? Faz todo o processo de cura desse trauma lá naquela vida passada, né? E aí a gente vem buscando outras situações e quando a pessoa, depois de um certo tratamento, porque não é, né, o operador, não é o apômetra quem determina se a pessoa curou ou não curou, né? Existe todo um amparo espiritual, existe toda uma condição. A gente vai praticando o tratamento da pessoa e dessa maneira existe uma evolução até o momento em que a condição está de fato solucionada, resolvida. E aí sim a própria espiritualidade é quem dá a alta para a pessoa. E aí o que, que acontece? Né? Citei apenas um caso, e aí tem outros fatores. Né? Na própria vida presente, a pessoa teve um trauma quando criança, e aquilo virou um bloqueio na vida dela, e aquilo está proporcionando e criando sofrimento. Né? A pessoa, quando criança, sofreu um trauma, e a criança interior dela é que, né, sofre, proporcionando um bloqueio sentimental, um bloqueio emocional profundo, enraizado na vida daquela pessoa. E qual que é o nosso trabalho, né? Pegar a situação, ir lá no cerne da situação, resolver aquela situação e trazer o benefício
da cura para a pessoa. Então, é como se fosse uma constelação familiar. Hoje, esse movimento de constelação familiar, inclusive estou fazendo alguns cursos com relação a isso, mas é mais para entender, mais para ficar inteirado, porque eu não posso falar, né, se essa terapia é boa ou não, se eu não tiver o conhecimento dela, se eu não tiver sabedoria para falar. Seria muita leviandade da minha parte, né? Falar sobre algo que eu não conheço, algo que eu não experimentei. Então a gente faz cursos. A gente que quer ter o preparo, se manter atualizado, precisamos entender de tudo um pouco. É aquilo que eu falei num vídeo passado com relação, né, à boa e má religião. Né? A boa religião nunca vai te impedir de obter conhecimento, até sobre as coisas ruins, para que você, né, possa entender como funciona. Então eu, como terapeuta, eu venho numa escalada evolucional buscando sempre estar em dia com o conhecimento, estar em dia, né, com as técnicas que são aplicadas. Mas o pouquinho que eu já li, o pouquinho que eu já, né, já estudei, eu posso afirmar, a apometria trabalha isso, porque ela usa de forma regressiva. A gente faz toda uma regressão espiritual, né, para buscar solucionar aquela questão. Uma criança que apanhou muito do pai, que sofreu muita violência e hoje, como adulto, ela tem seus traumas, ela tem as suas dificuldades, às vezes não consegue se expressar, uma pessoa que vive com medo, acuada e não sabe por quê, né? Então a gente faz todo esse trabalho. Quando eu digo a gente, né, são as equipes, né, os centros que trabalham com apometria, enfim, né? Não quero entrar muito na parte técnica de como isso é feito, né? Como isso é trabalhado, mas sim os benefícios, o que a gente pode trabalhar, de que forma a gente pode trazer os benefícios para vocês que têm a vontade, né, de fazer algo para melhorar e não sabe para qual caminho correr, para onde ir, onde buscar ajuda. E é por esse motivo que eu sempre deixo aberto a você fazer os comentários aí embaixo. Fala, olha, eu tenho dúvida, eu gostaria de saber mais. Né, eu brinco com todo mundo, falo assim, gente, bater papo não custa nada, vamos conversar, né? Vamos tentar entender. Então, assim, a apometria, ela é uma técnica muito potente, tá? A gente cita aqui alguns exemplos e com certeza isso fica assim, só na superfície, porque são situações que, se for exposta, vai assustá-los, né? Porque a apometria abre a nossa mente espiritual de uma maneira bastante complexa. E aí fica uma dica para quem quer conhecer um pouquinho, né, de onde a terapia chamada apometria alcança. Leia os livros de uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e conversar bastante no início da carreira, um escritor chamado Robson Pinheiro. Ele talvez nem lembre de mim, porque é uma pessoa que conversa com muitas pessoas, mas lá no início dele, lá no comecinho, a gente trocou algumas ideias, trocamos alguns e-mails. E eu, sinceramente, sou muito fã dele. Gosto muito, apesar da literatura remeter, né, a uma situação de romance espiritual, ali tem muito fundo de verdade, tem muita explicação sobre onde a terapia, a apometria começou e por quê e onde que ela atua e como que os médiums que trabalham, porque todo aplicador dessa técnica é um médium, sem sombra de dúvida, né? E aí ele também desmistifica bastante, por exemplo, os seres de luz que trabalham na Umbanda Sagrada. E eu também já falei,
né? Assim como a espiritualidade geral, né? Existem seres de luz e seres que vamos chamá-los de desiluminados, né? Para que não fique algo muito eh, muito pesado o termo, né? Na verdade. E aí o que acontece, né? É, a gente tem ali uma medição de forças entre o pessoal bacana e o pessoal que não é legal, né? E até acontece uma coisa que eu falo hoje com a maioria das pessoas que eu converso, né? É, que quando o ser, né, espiritual ele não traz benefício, é aquele ser que se presta a fazer serviços não tão bacanas, como é que ele pode ser um ser que está em evolução? Como é que ele pode ser um ser que está ajudando? Como é que ele pode entrar numa casa espírita? Como é que ele vai atuar, né? É, num terreiro de Umbanda, por exemplo, e fazer o bem? Não vai, então ele não é um ser de luz. Sendo um ser de luz, ele não pode ser considerado um espírito que está em busca da evolução, né? Os trabalhadores espirituais que se prestam a fazer o trabalho de verdade, a fazer o bem, esses sim estão, né, naquele trabalho de proporcionar o bem-estar, porque ele quer evolução, ele quer evoluir, ele quer se redimir, né, de suas culpas, né, ou dos seus atos negativos. Então eles são trabalhadores, são pessoas que querem promover o bem, né, para fazer o próprio resgate. E são esses que são os que entram hoje no trabalho árduo, né? Porque o trânsito no mundo espiritual, né, existe toda uma sociedade, né, toda uma condição, como existe hoje aqui na Terra. Existem governos, existe o bom, existe o ruim, existe o bandido, existe a polícia, existe o médico bom, o médico ruim, o cientista bom, o cientista ruim. Eles só estão separados por uma questão energética. E aí vai aquilo que eu costumo falar para vocês, né? Tudo é energia. Se você está bem com a sua energia, você atrai coisas boas. Você atrai pessoas e espíritos bons, afins, que energeticamente estão na mesma frequência. Se você não está bacana, se você é um cara que pratica o mal, uma pessoa que só quer o mal do outro, só fala mal, só quer prejudicar, é óbvio, né, que a tua energia está caída e aí você só vai atrair, né, seres que não estão tão evoluídos assim ou que estão vibrando na sua mesma frequência, né? Então, assim, é fácil de entender porque eu costumo colocar exemplos bastante simples. Então, vamos pegar aquele botequinho, né? Onde está sempre as pessoas bebendo, brigando, jogando, fumando. Aí vamos pegar um outro nível de boteco, né? Onde as pessoas vão ali e ficam conversando, né? Confraternizando, mas sem exageros, né? Estão ali conversando, bebendo coisinhas. É óbvio que isso também não é tão bacana, mas é só um exemplo, né? São ambientes diferentes e aí é só para você entender, né? Que a frequência, né? Daquele botequinho lá, onde os camaradas estão lá todo mundo bebendo, um empurrando o outro, um xinga de cá, outro xinga de lá, né? Tem aquele clima pesado, né? Aquela coisa que, pô, uma pessoa que passa ali já não quer nem ficar muito perto, né? Por quê? Porque o ambiente começa a ficar infestado energeticamente também de espíritos, né? Que são afins, né? Que se identificam com a frequência daquele lugar. Então é onde a pessoa se embriaga, usa droga, fuma, né? Tem aquela condição até de alguns desses lugares
tem uma certa prostituição. Então ali o ambiente fica pesado, fica aquele ambiente denso. Então é óbvio que a energia ali só vai atrair seres, né, desencarnados que vibram na mesma frequência. Aí você pega um restaurante, né, um bar onde o intuito ali não é encher a cara, não é fazer uso de droga, é só, né, um local de confraternização, que as pessoas vão conversar, vão falar de assuntos alegres, são para reunir. É óbvio que ali já tem uma outra frequência vibracional, e ali é óbvio que, né, os seres que ali frequentam, seres espirituais, são um pouco mais elevados. E quando você vai, por exemplo, para uma igreja, né? Aquela igreja ou aquele centro espírita, ali já também já existe uma outra condição energética. É óbvio que igreja, centro espírita, casas espiritualistas, né, o propósito é outro. Ali serve como hospital, então ali você tem, né, os espíritos que estão ali para trabalhar e aqueles que vão em busca de atendimento, assim como nós, quando vamos ali, também vamos em busca, né, de ser atendidos. E aí também tem, né, aqueles que estão ali para ajudar, que são os médiums, são aquelas pessoas que estão ali para fazer o atendimento, para dar aquele auxílio e prestar aquela ajuda. Então veja que tudo é frequência, tudo é energia. Então, assim, só para que vocês entendam. E a apometria, ela também trabalha, né? Tanto na parte espiritual da pessoa, como ela vai, às vezes, com equipes lá naquele mais profundo abismo, né, espiritual para resolver situações, para proporcionar soluções. E é por isso que eu acho bacana, né? E é sobre isso que eu falo assim, olha, se todo mundo soubesse, né, aonde as equipes da apometria são capazes de ir para trazer solução, né, e trazer benefícios à humanidade, vocês seriam muito, muito gratos. É como. Qual é o exemplo que eu posso usar para que vocês possam entender? Vamos pegar o bombeiro, por exemplo, né? Bombeiro, as equipes de bombeiros são capazes de entrar numa caverna mais profunda para fazer o resgate, ou num prédio que está desabando, que está em chamas, para ir lá resolver uma situação. As equipes da apometria fazem a mesma coisa, espiritualmente falando, né? Entram em situações, em profundidades, junto com a espiritualidade, sempre é óbvio, guiados, né, por guardiões, por protetores, por equipes de atendimento, como médicos, enfermeiros, pessoas qualificadas, né? Mas também sempre existe aquelas equipes de proteção. É como que o bombeiro, quando precisa entrar para apagar o fogo numa certa situação, precisa da polícia para dar proteção para eles e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas que estão do lado de fora para que não se envolvam, né, naquela missão de resgate. É mais ou menos a mesma coisa, traduzindo assim, né, para a nossa realidade. Então a apometria é uma coisa assim extremamente poderosa, muito restauradora, né? Pessoas que estão passando por problemas, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas de relacionamentos, né? Pessoas que foram abusadas, né? E não digo abusadas sexualmente só, mas foram abusadas ali, né? Na sua integridade física a vida inteira, que criou traumas, que criaram problemas emocionais profundos, enraizados, né? Pessoas que não conseguem
alcançar seus objetivos ou que estão passando por problemas de relacionamentos abusivos, problemas no trabalho, não conseguem prosperar, pessoas que perderam o foco na vida, pessoas que estão sempre doentes. Procurem, vão atrás, né? Sempre tem, né, centros espíritas ou centros espiritualistas, né, na sua região, na sua cidade, ou numa cidade vizinha, se a tua cidade não tiver. E aí eu deixo mais uma vez aqui, né, o meu contato, né? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, se precisar de uma orientação, precisar de um direcionamento, conte comigo, eu estou aqui para isso também, né? E eu gostaria de dar um presente para as... Eu estou na dúvida, hein? Porque é um trabalho pesado isso. Mas eu vou colocar aqui, se vocês tiverem paciência, as 20 pessoas, as 20 primeiras pessoas que colocarem aí nos comentários, eu quero, eu preciso, eu vou fazer uma coisa bacana. Eu vou fazer um diagnóstico. Primeiro eu vou entrar em contato com os 20 primeiros que colocarem lá. Eu quero receber um diagnóstico vibracional e espiritual. Ok? Não vou cobrar nada por isso. Os 20 primeiros que colocarem eu quero, eu agradeço e gratidão. Então, eu quero, eu agradeço e... Eu quero, eu agradeço e só. Não precisa falar gratidão porque já está agradecendo. Ou eu quero e gratidão. Tá combinado assim? Eu dei uma paradinha aqui porque estavam tentando passar alguma coisa. Me perdoem. Então, assim, para esses 20 primeiros que colocarem eu quero, gratidão, eu quero e agradeço, eu vou entrar em contato através da própria plataforma de mensagem direta, porque aí eu vou precisar que vocês me mandem, tá, alguns dados, que são os dados energéticos. Eu já vou até dizer o que é. É o nome completo e a data de nascimento. E aí vocês vão me passar um número de contato do WhatsApp. Por quê? Eu vou fazer o diagnóstico e depois eu vou entrar em contato para a gente conversar a respeito do diagnóstico. E aí, qual o tipo de tratamento que eu verifiquei que é necessário para te ajudar, tá bom? Só preciso disso. Os 20 primeiros que colocarem aí, tá? Eu vou fazer isso. Eu não vou dizer que vai ser rápido, porque 20 pessoas, cada diagnóstico leva em torno de 2 horas. E o meu dia eu tenho outras coisas a fazer. Por exemplo, estou gravando vídeo, eu tenho que atender as pessoas que eu já atendo, tem outras plataformas na qual eu faço publicidade, e aí tem outros diagnósticos para ser feito, tem a conversa, tem tratamento, enfim, né? Então vocês têm que entender que não é da noite para o dia o negócio, mas eu vou atender todo mundo e vou ter a fila sistêmica, né? Depois que eu terminar todo mundo, todos os diagnósticos, eu vou entrar em contato na ordem em que o diagnóstico foi feito. E de que forma ele foi feito? Através do primeiro, segundo, terceiro que foi colocando lá. Então fica fácil de vocês entenderem. Aí entro em contato e agendo o bate-papo. O bate-papo vai ser agendado de acordo com a disponibilidade de vocês e a disponibilidade da minha agenda. Tá bom assim? E aí eu quero que todo mundo comente, todo mundo que sinta vontade, que acha que precisa, mas tem que ser para você. Se tiver outra pessoa, olha, mas a minha irmã está precisando, é ela que tem que entrar em contato, tá bom? A condição é espiritual, mas ela é uma condição que eu só posso fazer
Isso para quem autorizar. Por isso que você precisa colocar lá, eu quero e gratidão. O seu eu quero é a tua autorização. Tá bom? Feito, pessoal. Deu para entender? Tá? Eu sei que o assunto é muito maior do que isso, é muito mais extenso, é algo, né? Eu ficaria horas aqui dando exemplos do que a gente pode fazer, do que a gente pode realizar através da apometria, através do reiki, da radiestesia, da radiônica. São tratamentos maravilhosos. Eu espero, né, que você se sinta, né, condicionada depois disso, ou condicionado a entender que você não precisa ficar nesse sofrimento, não precisa ficar nessa angústia, né? O tratamento, ele é tão bom, ele é tão espiritual que é assim, né? Se você tiver méritos, tiver condição, né? Ele vai ser autorizado. Se não for, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Assim, como eu disse, eu só posso tratar, cuidar ou fazer diagnóstico de quem me autorizar. Ah, eu quero para minha irmã. Vou voltar no exemplo. Eu não posso, porque eu não tive autorização dela. Então não é nada divino fazer em prol de outra pessoa. E as coisas são tão perfeitas pelo mundo espiritual que às vezes eu posso estar já tratando de alguém e ser desautorizado a continuar o tratamento. Por que isso acontece? Porque aquela pessoa que está sendo tratada está recebendo um mérito espiritual para isso e alguma coisa ela fez e perdeu esse mérito. E aí, por mais que eu queira ajudar, já não posso mais. Deu para entender como isso funciona, como isso é sério? Isso não é para qualquer pessoa, isso não está aberto, né? Por isso que a gente faz o diagnóstico, para saber as causas, para que você saiba que, na verdade, a própria espiritualidade, né, quando vai te tratar, nem precisaria te dizer, olha, vai ser tratado isso, 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 porque eles já sabem o que tem que ser tratado. E às vezes a gente não precisa nem saber o que está tratando. É mais para que você tenha confiança na técnica, tenha confiança no tratamento e aí o tratamento, quando é feito o diagnóstico, ele já te mostra, olha, tá aqui as causas, olha o que você passou, olha o que você fez, é por isso, 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 e aqui estão relatados todos os desequilíbrios, desarmonias, desajustes que precisam ser reharmonizados, equilibrados e curados para que a tua vida volte a andar, a prosperar, as coisas boas acontecerem. E aí você tem que fazer a sua mudança também. Sua mudança de comportamento, a sua mudança de cortar, né, algumas coisas que não fazem bem para você, né? É toda uma condição, né, que a espiritualidade te coloca e te proporciona, mas você também precisa fazer a sua parte. Você também precisa querer evoluir. Tá certinho? Espero que a gente possa voltar a conversar, né? Eu fico aqui esperando. Olha, dúvidas, vamos conversar mais, vamos alongar mais o assunto, vamos deixar com que você entenda mais e saiba o que fazer, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Conto com o seu apoio, conto com o seu comentário, deixe seu joinha, siga o canal e comente e compartilhe. Forte abraço. Obrigado pelo seu tempo. Gratidão.